Isaías capítulo 43, versículo de 1 a 3. Isaías 43, versículo de 1 a 3. Aleluia. Glória a Deus. Vai achando, vai glorificando o Senhor. Fala aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? Vamos ler. Diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Queridos, um pouco daquilo que o fundamento daquilo que eu quero compartilhar com você nesta noite, passa por essa frase aí do versículo de número 1, não temas. Está escrito aí, não temas. A essência do que eu quero falar nessa noite passa por essa frase, não temas. Diga para a pessoa que está perto de você, não temas. Queridos, isso aqui é algo tão importante, que a gente vai olhando para a palavra de Deus e vai estudando, e a gente vai vendo algumas questões tão importantes. E lendo o versículo 2, ele diz assim: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Então, a palavra de Deus está nos mostrando aqui que não é uma questão de se eu passar pelas águas, se nós passarmos pelos rios, se nós passarmos pelo fogo. Então, quando a palavra de Deus diz quando, é que ela está dizendo, está querendo dizer para mim e para você, que vai chegar uma hora que nós vamos passar. Está entendendo? Então, quando quer dizer que tem uma senha, eu e você, em uma hora vai chamar o meu nome, vai chamar o seu. E então nós vamos passar ou por tribulações, ou por provas, ou pelo fogo, onde nós vamos ser desafiados a entrar por isso aí. Agora, isso é tão importante, queridos, a gente entender e a gente aprender que a palavra de Deus nos mostra que realmente a gente vai acontecer. Então, existe um evangelho por aí, eu sei que aqui não tem isso, que as pessoas enganam os outros dizendo: olha, se você aceitar Jesus, sua vida vai ser um mar de rosa, você não vai ter mais problemas. Mas eu já escutei gente dizer, depois que eu converti, minha vida ficou muito mais complicada. Já ouviu alguém dizer isso? Só lá para o Novo Mundo, aqui não tem essas coisas não, né? Então eu falo assim: nossa, olha, parece que depois que eu aceitei Jesus, a minha vida ela se tornou uma vida assim, com mais tribulação, mais guerra, mais coisa. E então alguém pode perguntar: então qual é o lucro? Qual é a vantagem então de servir a Deus? Queridos, talvez quando a pessoa estava lá no mundo, ela talvez até teria menos problema, mas Deus não prometeu para nós que nós não teríamos problemas. Mas sabe qual é a vantagem e o lucro de estar com Jesus? Deus fala: eu sou contigo. Deus prometeu intervenção. Hoje você tem mais problemas, talvez você não, mas algumas pessoas podem estar enfrentando problemas, mas ela tem a garantia de Deus intervir na vida dela, na situação dela, no problema dela, e tirar ela daquele problema e levar para a vitória. Então, a palavra de Deus fala assim: quando? Então vai chegar a hora que todos nós vamos passar ou pelas águas, ou pelos rios, e então vamos enfrentar os problemas. O que Jesus diz? No mundo tereis, mas querido, isso não é para a gente desanimar, porque o versículo não termina aí,
que Jesus fala? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Compreende? Então o Senhor, Ele dá essa promessa para mim e para você, sobre a intervenção dEle. E esse mesmo João, que fala que cita esse versículo aí, de Jesus, lá nas cartas dele, ele fala o seguinte: olha, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A nossa fé. Então, queridos, nós temos o privilégio de, através da fé, vencer as circunstâncias. Amém? Através da fé, vencer as circunstâncias. Queridos, eu nasci num lar evangélico. Então, eu ouvi meus pais dizer, olha, e também depois na igreja, você tem que pegar as promessas de Deus e tem que declarar, e você precisa declarar a palavra de Deus, crer nas promessas. Querido, eu não estou pregando contra isso, tudo isso é verdade, mas poucas pessoas me explicaram como que a fé funciona. Como que a fé funciona? Entende? Como que a fé funciona na prática? Como que eu posso ver, experimentar, ter a minha experiência da fé se manifestando na minha vida, nas minhas questões pessoais? Então, queridos, eu quero falar sobre isso dessa noite. Amém? Quais os estágios da fé e como que a fé funciona? Porque alguém aqui já sentiu no meio da luta, poxa Deus, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Eu já senti assim, eu não sei você, de falar assim: Deus, a minha luta está tão grande, cadê o Senhor? Onde o Senhor foi? Cadê, Senhor? Eu quero ver o Senhor operando aqui na minha vida, onde está o Senhor? E hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui num novo nível de fé, numa nova postura diante das circunstâncias. Você vai sair daqui nessa noite, olhando para a sua célula, olhando para os seus discípulos, olhando para a sua vida, olhando de cara para aqui e dizendo para ela: vai encarar, parte para dentro, vou vencer você. Entende, querido? Em nome do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo vai nos conduzir nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E é isso que eu quero tentar fazer com a ajuda do Espírito Santo. Quero ajudá-la a lidar melhor, sabe, com as suas circunstâncias adversas. Quando você passar por ela, você saber como enfrentar. Então, é tão importante a gente entender que sempre Deus, Ele vai trabalhar com a gente, sempre diante dos desafios. Deus, Ele chega para nós e fala assim: não temas. Lembra de Jairo? Lá quando aquela mulher do fluxo de sangue causa todo aquele alvoroço, e então, quando Jairo está lá pertinho de Jesus, esperando lá para que Jesus fosse para a casa dele, para curar a filha dele, chega as pessoas para ele e dizem: olha, tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. O que Jesus diz? Não temas, crê somente. Amém? Não temas, crê somente. Então nós enxergamos isso, e a mensagem é sempre a mesma. É sempre a mesma. O que Jesus está querendo manifestar e ajudar Jairo? Jesus não estava querendo esvaziar Jairo dos medos dele. Jesus não estava querendo apenas tirar dele todos os medos para que ele ficasse tranquilo, não. Mas Jesus está mostrando para Jairo que a fé, ela não opera associada ao medo. Onde tem fé, não tem medo. Compreende? Se a fé se manifesta, o medo não tem como ficar ali. Então a primeira coisa que Jesus sempre fala, Ele fala: não temas. Foi isso que Ele disse para Jairo. E que, queridos, isso é tão importante. Sabe o que Jesus estava falando para Jairo? Continue acreditando no que eu te prometi. Continue dando credibilidade às minhas promessas. Mesmo que a circunstância, mesmo que o relatório do natural, mesmo que aquilo que os seus olhos estão vendo, seus olhos naturais estão vendo, não seja aquilo que você deseja. Deixa eu te dizer, não temas. Entende? É isso que o Senhor está dizendo para Jairo, falando: Jairo, continue dando crédito às minhas promessas. Continue acreditando naquilo que eu te prometi. Então, queridos, a gente vai ver e vamos perceber que a fé, ela tem dois estágios. O primeiro deles não muda necessariamente a circunstância externa. O primeiro estágio da fé
ele não muda necessariamente as coisas que estão do lado de fora, mas tem muito mais a ver com o que está dentro de nós. Entende? Primeiro estágio da fé, ele tem muito mais a ver com o que está dentro de mim, do meu coração, que eu estou sentindo, que eu estou vendo, que eu estou crendo. Então o primeiro estágio da fé, ele vai operar primeiro dentro de mim, na minha condição interior. E isso, querido, depois é que a gente vai ver como ela se manifesta do lado de fora. Depois que ela funciona do lado de dentro, é que vamos ver as circunstâncias do lado de fora sendo mudadas. Então, eu gostaria de ver você lendo aqui junto comigo algumas questões tão importantes. A gente vê que esse texto que nós lemos, ele diz o seguinte, versículo 3: porque eu sou o seu Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando a Bíblia diz aqui o teu Salvador, no Velho Testamento, para aquelas pessoas, o Salvador ali queria dizer o seguinte: eu sou o Deus que vai intervir na circunstância, eu vou trazer o livramento para você. Não era a salvação no aspecto espiritual, mas era no aspecto ali do que estava acontecendo. Era a intervenção de Deus nas circunstâncias. Queridos, essa expressão não temas, ela aparece na palavra de Deus 365 vezes, uma para cada dia. Entende? Essa expressão não temas, se for procurar, você vai encontrar ela na Bíblia 365 vezes, uma para cada dia do ano. Todo dia você levantar, se você for procurar, cadê o não temas para mim desse dia? Cadê o não temas de hoje? Deus tem um não temas para você hoje, outro amanhã, outro depois. Deus está ali, presente, manifestando o poder dele, a graça dele. Agora, como que a fé começa na minha vida? Como que a fé começa nas nossas vidas? A fé, ela começa com a superação do medo. A fé, ela começa com a superação do medo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Algumas versões falam: se fores frouxo no dia da tua aflição. A minha versão, ela diz o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Outra versão fala: se você for frouxo no dia da sua angústia, no dia da sua tribulação, você vai ser derrotado, você não terá a vitória. Então o que Deus está dizendo, querido, para mim e para você? Que no dia da nossa tribulação, no dia da angústia, no dia da prova, rapaz, esse dia é o dia que você tem que levantar, pegar o não temas de Deus para você daquele dia, e estufar o peito e encarar a situação, crendo que o seu Deus, Ele está com você e vai te dar a vitória. Entende, queridos? Então é muito importante a minha posição, o que eu faço, como que eu vou fazer, o que eu vou agir. Então, queridos, é tão importante entender que a minha condição interior vai determinar o resultado do exterior. A minha condição interior vai determinar o que vai acontecer do lado de fora. Olha só o que diz aqui Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, versículo de número 15, diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Entende? O Santo de Israel diz que em vos converterdes e em sossegardes. Entende? De você chegar diante de Deus e de você, sabe, confiar que o Senhor está intervindo, que o Senhor está fazendo. Então você não desespera, e aí você fica tranquilo.
e confia. Está entendendo? Então a tribulação vem do lado de fora, está tudo terrível. Do lado de fora tem tribulação, do lado de fora tem prova, do lado de fora eu estou vendo aquilo que é contrário ao que Deus me prometeu. Mas do lado de dentro, eu estou em paz e estou confiando no Senhor. Compreende? Do lado de dentro, eu estou em paz e eu estou confiando completamente no Senhor. Eu estou sossegado. Já viu gente que fala, mas o cara, olha lá, não tem nem jeito, o mundo está desabando na cabeça dele, olha, deita e dorme, desse jeito. Querido, é isso que Deus quer para mim e para você. Sabe por quê, querido? Não na irresponsabilidade, não na falta de compromisso, mas eu estou dormindo tranquilo porque eu sei que o meu Deus vai intervir, que é uma questão de tempo e dentro de mim há um sossegar sobrenatural, há uma confiança sobrenatural de que o meu Deus, aquele que me comprou, que me escolheu, que comprou você e que te escolheu, Ele está cuidando de tudo. Entende, queridos? Então a fé, o primeiro estágio da fé, ele vem e vem agir no nosso meio, ele vem agir no nosso interior. Em Hebreus capítulo 4, versículo de número 3. Diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Entende, querido? Nós, os que cremos, nós entramos no descanso conforme Deus tem dito. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, e eu creio que aqui eu estou olhando para uma igreja de fé, amém? Então você vai entrar no descanso de Deus, você vai entrar no descanso do Senhor, e você vai confiar no Senhor. Querido, isso é tão importante. A fé, ela te leva à superação do medo e te coloca no lugar que você não se dobra diante das circunstâncias. A fé, ela te leva a esse lugar que você supera o medo e você não se dobra diante das circunstâncias. É tão interessante, querido, a gente perceber que a gente, né, a coisa vai lá e Deus vai operando na vida da gente. Ele traz paz, Ele traz segurança, Ele traz confiança. O mundo de fora pode estar revolto, mas dentro de você Ele está calmo, tranquilo e sossegado. É o Espírito Santo que faz isso conosco. É o nosso Deus que opera isso em nós. Amém? Então, queridos, é tão importante. Queridos, eu sempre crio no agir da fé. O primeiro livro, o segundo, na verdade, o primeiro livro que eu li foi aquele Vinho Novo é Melhor. Não sei se alguém já leu ele, né? Robert Tom. Conta a história daquele homem que ele cria, ele falava, eu não lembro de cor, a contracapa ali, o relatório que fala dele, né? Que ele era um homem que cria no incrível, tomava posse do impossível e vivia o sobrenatural de Deus. Tem um jogo de palavras aí que eu não me recordo de cor. Mas eu li aquele livro, querido, foi um dos primeiros livros quando eu converti. Eu li aquele livro e eu via os milagres, as coisas acontecendo, e aquele cara orava e ele fazia as cruzadas evangelísticas e as coisas aconteciam. Mas, queridos, houve tempo na minha vida, houve circunstâncias, há ocasiões sim que a gente ora e a coisa acontece imediato. Nós temos uma menina lá na nossa igreja agora, o nome dela é Sheila, menina jovem, parece que 27 anos, se sentindo mal, foi ao médico, descobriu um câncer grande no intestino, vários tumores, metástase no fígado, e eu falei, Deus, mas isso está errado, por quê, né? Uma menina joia, casada, menina, sabe, mulher de Deus e tudo, e nós juntamos como igreja e oramos. E qual era o nosso receio? Que abrisse e o médico falava, fecha porque não tem mais jeito. E aí o médico abriu. Os outros tumores todos tinham sumido, tinha só um tumor localizado, isolado.
o do fígado sumiu, tudo tirou, e ela foi curada, já teve alta, já está em casa, entende? A médica falou: olha, você faz quimioterapia se você quiser, agora está contigo. Se você acha que quer ter uma segurança, faz com você, mas não precisa nem fazer quimioterapia. Então é um caso desses que você ora e você vê o resultado imediato. Mas, queridos, há ocasiões que nós oramos, que nós exercemos fé e o resultado não vem imediato. Há ocasiões que nós oramos, clamamos e não é falta de fé. E o resultado ele não vem de forma imediata. E é muito importante a gente entender que nem sempre o resultado vai vir imediatamente. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 6, versículo 12 em diante, diz o seguinte: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Pois quando Deus fez a promessa, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e te multiplicarei. Assim depois de quê, irmãos? Esperar. Assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, Abraão é o pai da fé, mas teve que esperar, teve que exercer paciência. Se teve que exercer paciência é porque a coisa não aconteceu de imediato. Por acaso, eu estou no meu tempo devocional, no meu tempo a sós com Deus, eu li agora, esses dias, estou lendo o livro de Gênesis, terminei hoje, e lendo a história de Abraão, queridos, foi 25 anos. Ele esperou 25 anos. Deus deu a promessa, ele creu na promessa de Deus, foi atribuído a ele como justiça, se tornou o pai da fé, mas esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. Entende, queridos? Então o que acontece, queridos? Nós precisamos entender que primeiro a fé tem que operar dentro de mim, no meu interior. Isso é tão sério, isso é tão importante a gente entender isso. Nem sempre a fé vai produzir resultados imediatos. Nem sempre as coisas vão acontecer rapidamente. Mas a fé precisa mudar a situação. É no seu íntimo, meu querido, é o primeiro lugar. Tem algo aqui tão importante. Eu certa vez, eu não sei você, alguém já teve o seu momento de resmungar diante de Deus? Ou foi só eu mesmo? De chegar diante de Deus e falar: Senhor, o que está acontecendo? Conversei com o Senhor sobre aquele assunto, parece que piorou. Já fez isso ou é só eu? De chegar diante de Deus: cadê, Senhor? O Senhor falou, eu li aqui na tua promessa, eu orei, eu jejuei. O fez o apelo lá, o pregador fez apelo, eu vim na frente, eu fui o primeiro, eu ajoelhei lá. Eles colocaram a mão na minha cabeça, balançaram, derramaram óleo na minha cabeça. Cadê, Senhor? Já aconteceu tantos, queridos. Por isso que é tão importante a gente aprender como que a fé funciona, que ela muda a minha condição interior. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está quietando aqui. Sabe como é tão importante aprender isso? Para a fé operar na minha casa, na minha família. Eu não ia contar isso não, mas Deus está me quietando. Meu filho, ele 14 anos, botou um alargador, deixou o cabelo crescer. Eu falei: Deus, eu sou pastor, e esse povo ainda quer me ordenar a bispo, esse povo é doido. Apóstolo Nomar não tem juízo, né? E o meu filho naquela situação, e eu ia para a igreja pregar. E aí eu estou falando do poder de Deus, quando eu olho para o meu filho lá, está aquele cara cabeludão. Eu nem pedi permissão para ele para contar isso, mas eu creio que ele não vai ficar bravo comigo não. E aí ele cabeludão lá. É confrontante ou não é, queridos? É angustiante ou não é? Mas é nessa hora
que se a fé já mudou minha condição interior, mesmo olhando para o relatório do natural, que diz que a minha fé não vale nada, que diz que a minha fé não vai acontecer, que diz que a minha fé não vai mudar a circunstância, o testemunho interior do Espírito Santo das promessas é tão forte, é tão grande, que me deixa em paz. O tempo passou, meu filho é líder de célula, meu filho é discipulador, o cabelo está cortado bonitinho, não usa mais alargador, toca lá na igreja, né, atuante lá no louvor da igreja, fica indignado quando vê algumas coisas que não devem acontecer na igreja, acontece, e eu falo, glória a Deus, aleluia. Querido, hoje eu faço festa, mas há um momento que a fé precisa trazer paz no coração, mesmo que a coisa não vai acontecer. Queridos, às vezes é um esposo, é uma esposa, é um filho, é uma filha, é um pai, é uma mãe. Eu preciso entrar nesse lugar, e hoje, em nome de Jesus, Deus vai te levar para esse lugar do sobrenatural, onde você vai descansar no Senhor, onde você vai crer e vai exercer essa fé que vai modificar a sua condição interior. Isso vai trazer paz no teu coração. Você não vai deixar de orar, você não vai deixar de jejuar, você não vai deixar de pagar o preço, mas não vai mais se desesperar, não vai mais perder o sono, não vai mais perder o ânimo, mas vai continuar crendo que o seu Deus, que te chamou, que te escolheu e que te chamou pelo nome, e que diz, tu és meu, esse Deus vai fazer a obra no tempo dele. Entende, queridos? Então isso é tão importante eu saber como que isso acontece na minha vida. Então veja, Deus quer me levar a entender, eu e a você, que muitas vezes Deus não vai apagar o fogo, mas Ele vai apagar a força do fogo. Olha o que diz Hebreus 11:34 aí. 11:34 fala assim, que pela fé, a gente sabe aqui que Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Pela fé, extinguir a violência do fogo. Outras versões, se alguém tiver aí a NVI aí, diz, pela fé eles apagaram a força do fogo. Deus não apagou o fogo em si, o fogo continuava lá, mas o fogo não tinha poder para queimar mais, o fogo não tinha poder para causar dano mais, porque ele entrou nesse lugar de uma fé sobrenatural, que a circunstância externa não muda o estado interior dele diante de Deus. Entende, queridos? Então isso é tão importante, é o Deus que apaga a força do fogo, entende? Então é tão importante. Que Deus ele está dizendo, queridos? Olha lá o texto lá original, de Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, versículo 2, desculpa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você vai passar pelo fogo, mas ele não vai ter poder de te causar dano. Não queimará em ti, nem a chama arderá em ti. Então veja, você vai passar, mas o seu estado de fé interior não vai permitir que você seja destruído. Então, é tão importante, querido, a gente vai enfrentar situações difíceis, circunstâncias difíceis, mas essas circunstâncias não vão te abater, não vão te destruir, mas Ele vai te dar a vitória, amém? É tão importante a gente entender. Abra sua Bíblia aí para mim, comigo, lá em Mateus capítulo 14, eu quero citar 2 exemplos, de 2 pessoas, de 2 circunstâncias que falam tanto daqueles que passaram pela água, como que passaram pelo fogo, e andaram por esse caminho de uma fé sobrenatural, que as circunstâncias não tiveram poder sobre eles. Aleluia. Aí, Mateus 14, versículo de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Outras versões diz, insistiu. E tem uma versão que diz que Jesus obrigou os discípulos a passar para o outro lado. Queridos, vocês acham que os discípulos resistiam a Jesus?
Os discípulos não resistiam a Jesus. Mas por que nessa situação Jesus teve que forçar a barra com os discípulos? Ei, entra no barco, vai para o outro lado. A gente sabe, aqui esse texto aqui, que se desenvolveu uma grande tempestade. Agora, a gente sabe também que a palavra diz que alguns deles eram pescador. Uma tempestade da proporção dessa que eles enfrentaram, ela não se forma em 5 minutos. Ela veio se formando ao longo do dia. E os discípulos, eu fico imaginando, aqui Jesus está com as multidões e diz: o negócio hoje vai ser feio. Olha aquela nuvem lá, essa é daquela que pega o barco e levanta para lá e tal, né? E os discípulos lá conversando. Aí de repente Jesus pega e fala: entra no barco e vai para o outro lado. E eles falam: o senhor não vem não? Ele falou: não. Eu acho que aqueles discípulos mais desconfiados foi hoje que ele se livra de nós tudo. A gente está dando muito trabalho para ele. Vai liberar nós todo mundo. E Jesus teve que forçar a barra com eles para eles entrarem no barco. Queridos, pode Deus mandar o seu filho, os seus filhos, para o meio da tribulação deliberadamente? Segundo esse texto aí, sim. Agora, Deus não estava querendo destruir eles. Deus não estava querendo destruir eles. Jesus não estava querendo destruir eles. Quando, querido, Deus permite você entrar na batalha, no fogo ou no rio, Deus não está querendo destruir você. Deus não está te abandonando. Deus está querendo levar você para um novo nível de fé, novo nível de intimidade com Ele, novo nível de proximidade e confiança. Olha só o que diz o texto, né? A gente olha aqui no versículo 23. Queridos, eu tenho tanto testemunho de livramento. Eu tenho tanto testemunho de livramento da parte de Deus. Eu sei que meus pais oram por mim, meus discípulos oram por mim, tem muita gente que ora por mim. Mas Hebreus diz que o nosso maior intercessor é Jesus, que Ele vive para interceder por nós. Já pensou nisso? Cara, olha para a pessoa que está lá e fala: pai, seu intercessor é Jesus, hein? Você está bem de intercessor, cara. Você está bem de intercessor. Jesus intercede por nós. Agora olha só, versículo 23: e despedidas multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde estava ele só. Jesus já tinha mandado os discípulos entrar no barco. Jesus despediu as multidão. A Bíblia não fala que hora que era, mas deu tempo dele subir no monte. E quando caiu a tarde, Jesus estava sozinho já lá em cima do monte, já tinha gastado o tempo. Eu não sei que hora que Jesus botou os caras no barco, mas eu quero que você viaja, pensa comigo, raciocina comigo. Irmãos, eu fico imaginando que devia ser no máximo às 3 horas da tarde. Jesus despediu a multidão, final de culto. Deus abençoe, meu querido. Abraça. Jesus lá abraçando o povo, né? Despediu a multidão. Aí o que acontece? Deu tempo de Jesus subir no monte. E os discípulos estavam indo lá. Mas diz a Bíblia que ele estava lá no monte orando. Deus, dá graça para aqueles discípulos meus lá, Senhor. Deus, vai na vida de Pedro, na vida de Tomé, ajuda ele. Vai na vida de Judas, vai na vida de Bartolomeu, do Pedro, de cada um, do João, do Tiago. Os discípulos estão lá sozinhos, no barco, na tempestade. Mas Jesus está lá em cima do monte, orando por eles. Olha o que diz aqui, querido, versículo 24 e 25. Entretanto o barco já estava longe e açoitado a muitos estados da terra e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Pensa aqui comigo. A noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 a 9 horas, uma vigília. Das 9 horas da noite às 12, outra vigília. Das 12 horas da noite até as 3 da manhã, 3ª vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília. A Bíblia diz que foi na 4ª vigília que Jesus foi com eles. 3 horas da tarde. Você já pensou o tanto que esse pessoal estava ralado? Pensa, tanto que ele estava com medo. Ele estava apavorado. E eu penso que muitas vezes ali no barco eles pensaram: realmente você estava certo, Jesus se livrou de nós tudo. Vamos morrer todo mundo. Deve ter alguém que falou isso. Eu acho que se eu estivesse lá eu ia falar. Entende? Rapaz, o negócio pegou para o nosso lado aqui, o negócio ficou feio para nós. Mas olha, queridos, a gente brinca com Pedro, né? E tem umas coisas que é tão interessante. Mas olha aqui a partir do versículo
26. E os discípulos, na quarta vigília da noite, versículo 25, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. A gente ri, não é? Mas já pensou, esse está lá mais ou menos 15 para 16 horas no meio do mar, lutando, os caras experientes. E aí de repente entre um relâmpago e outro, vê um vulto andando. Querido, eu saí correndo em cima das águas. Eu ia andar por cima das águas, mas era de medo, entende? De pavor. Eu entendo os discípulos porque eles gritaram. Porque vocês acham que estava tudo tranquilo assim, aí teve um holofote em cima de Jesus? Não, era chuva, era entre um relâmpago e outro, entre um raio e outro, vem lá o negócio. O que é? Parece outro, ai meu Deus, é um fantasma. Eles passaram o maior medo. E aí, queridos, olha só que coisa tremenda. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: o que, queridos? Tem bom ânimo, sou eu. Não. Vamos dizer todo mundo junto: não. Não temas. A mensagem é a mesma. Jesus chega para ele e diz: não temas. E aí, queridos, tem uma coisa aqui que é, o Pedro, ele tinha o cérebro ligado à língua, a língua ligada ao cérebro. Não sei como que é, que ele pensava e falava ao mesmo tempo. Aí olha só, respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Eu acho que ele não esperava que Jesus falasse venha, né? Eu acho que é igual aquela pessoa que chama para almoçar só por educação, né? Eu acho que Pedro fez daquele jeito, né? E ele não esperava, Jesus falou venha. A gente ri, a gente brinca com Pedro, mas eu fico tentando pensar o coração de Pedro naquela hora. Para mim, Pedro falou: Deus, se é o Senhor mesmo, o nosso Senhor, e o Senhor consegue se mover por sobre esse problemão que nós estamos enfrentando, eu, Senhor, quero me mover como o Senhor por cima desse problema. Senhor, eu quero aprender com o Senhor essa tempestade toda, e o Senhor vem andando tranquilamente por sobre a tempestade. Me ajuda, Senhor, eu quero me mover por sobre essa tempestade. E Jesus fala assim: vem, querido, e ele vai. E ele vai. Olha só o que diz aqui, continuando o texto, né? Versículo 29. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Queridos, ele andou. Para e pensa comigo, é uma tempestade. Como que você acha que estava a água? Retinha, igual um lago? Igual o Lago das Onças? Não, né? No mínimo, eu penso assim, que Pedro dava um passo, aí o outro ele levantava para poder descer e subir e tal. Por quê? Porque não era regular igual aqui, era irregular as ondas. E ele vai andando daquele jeito, você consegue imaginar? E pisa na onda, e firma o passo e dá outro passo. Eu não sei quantos passos Pedro deu. Eu não sei quantos passos Pedro deu. Mas olha o que diz, queridos. Olha o que diz aqui, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Acho que é a oração mais rápida. Senhor, socorro. Não deu tempo nem de enfeitar. Oh, grandioso Deus, poder. Não teve nada disso, eu acho. Foi direto: Senhor, me ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Jesus estava ali. Pedro andou 2 vezes sobre as águas. Você acha que quando ele pediu socorro para Jesus, Jesus pegou ele e ele voltou nadando para o barco? Eu acho que não. Eu acho que Jesus pegou ele, levantou ele e falou para ele andar. De novo eu fico pensando no coração de Pedro. Pedro falou assim: olha, deixa eu dizer, Senhor Jesus, me ajuda. Eu não penso que Pedro afundou de uma vez. Eu penso que Pedro foi afundando aos poucos. Ele olhava para Jesus e para a situação, para Jesus e para a situação. E quando ele olhava para Jesus, ele se firmava. Quando ele olhava para onde, ele afundava. Mas eu penso que Pedro falou: Jesus, esse negócio é sobrenatural.
eu sozinho não dou conta de sustentar. Eu sozinho não dou conta de andar por sobre a circunstância. Eu sozinho, Senhor Jesus, eu não dou conta de andar por sobre essa tempestade, sem que ela me afete. Mas se o Senhor me ajudar, eu dou conta. Se o Senhor pegar na minha mão e me sustentar, eu vou andar por sobre as circunstâncias. E eu vou vencer. Jesus pega ele e levanta. Aí vai os dois andando. Eu fico pensando, querido, eu fico assim, rapaz, eu queria estar lá, tinha que tirar uma selfie, tinha que te filmar, botar no Face, aquele negócio desse. É ou não é? Tinha que fazer. E aí eles foram andando. Deixa eu te dizer, sabe o que Jesus fala? O texto aí diz o seguinte: Jesus fala para ele: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus chamou incredulidade de dúvida. Então o que é incredulidade? É olhar para a circunstância na hora da tempestade. O que é fé? Fé é olhar para Jesus no meio da tempestade. Está entendendo? É você continuar olhando para Jesus no meio da tempestade. E aí, queridos, eles voltam para o barco. E acontece um negócio aqui assim, que eu fico olhando, né, e falo assim: Deus, o Senhor é demais, né? Eu fico olhando para isso aqui e fico assim maravilhado. Olha aqui, versículo 32. Subindo ambos no barco, o que aconteceu? Cessou o vento. Alguém poderia falar: mas Jesus, o senhor está de brincadeira? Para que passar esse perrengue toda a gente? Se o senhor não ia resolver tudo aqui, por que o senhor não acalmou mais? Veio, gente, ó, fica tranquilo aí, que eu sou Jesus poderoso, cheguei aqui para pôr ordem no pedaço. Não, queridos. Quando mudou a condição no interior dos discípulos, quando a situação muda primeiro dentro de nós, a do lado de fora também muda. Entende? Depois que mudou dentro de Pedro e dos discípulos, o mar perdeu a força dele para ficar agitado. Assim também é na minha vida e na sua vida. Quando a minha fé e a sua fé mudam a minha condição interior, a situação exterior vai se resolver. Porque primeiro muda no meu coração e depois muda exteriormente. Entende? Tão importante isso. Querido, eu quero partir aqui, não falei só da água, vamos falar um pouquinho do fogo. Amém? O segundo estágio da fé muda as circunstâncias. O segundo estágio da fé, que muda a circunstância, não vai acontecer enquanto você não funcionar no primeiro estágio da fé. Enquanto ela não mudar, sabe, o seu coração. Abra comigo aí Daniel, capítulo de número 3. Todo mundo conhece o texto. Eu vou falar uma parte. Depois você lê em casa, eu sei que você conhece o texto. E aí a partir do versículo 16... que Nabucodonosor fez lá uma estátua e falou: olha, quem não adorar vai morrer na fornalha de fogo ardente. E então tem um negócio aqui muito top, um negócio que eu olho aqui e falo: Deus, que legal, eu quero ser igual a esses caras aí, ó. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, eles tinham ganhado esse nome, os nomes originais dele eram Misael, Ananias e Azarias. E esses três, eles não adoraram a imagem lá de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, ele chega para eles e fala: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou tocar as trombetas e vou tocar toda a música aqui da Babilônia, e vocês vão prostrar e adorar. E falou: olha, o rei, vamos cortar o espaço aqui. Vamos perder tempo aqui não. Ó rei Nabucodonosor, saiba o Senhor que nós não vamos adorar a estátua que o Senhor levantou. E saiba o Senhor que o nosso Deus é poderoso para livrar. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, Ele é Deus do mesmo jeito na nossa vida. Você já viu uns crentinhos de biquinho com Deus? Eu pedi para Deus que eu queria ganhar na loteria e não ganhei. Estou com raiva de Deus. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Essa igreja é maravilhosa, essa igreja é top. Amém? Isso é em outros lugares por aí. Mas esses caras não. Se o Senhor livrar, aleluia, glória ao teu nome, o Senhor é nosso Deus. Se o Senhor não livrar e deixar a gente morrer, o Senhor é o nosso Deus do mesmo jeito. Que coisa tremenda. Deus era Deus dele do mesmo jeito.
Deus não era Deus deles pelo que Deus podia fazer ou não por eles. Deus era Deus, ponto. Deus era o Deus deles, ponto. Estando bem ou mal, livrando ou não, abrindo porta ou não, prosperando ou não, curando ou não, Deus era o Deus deles. E essa era a postura desses caras diante de Deus. Mas aí, queridos, o rei fica furioso e joga eles lá dentro. Acompanha comigo no versículo 23. Então o rei se queridos, deixa eu olhar. Eu estou no 6, é por isso que está diferente aqui. É no 3, Daniel capítulo 3, versículo de número 23. Acompanha aí comigo, por favor. Diz assim: estes 3 homens, Sadraque, Misaque e Abednego, caíram de que maneiras, queridos? Dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade. Os caras ganhavam para concordar com o rei, né? E aí, versículo 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Oh, queridos, eu fico olhando isso aqui. O fogo não teve poder algum sobre o corpo daqueles homens. O fogo não queimou eles. O texto diz que lançou 4 homens atados. O que o rei viu? 3 homens atados. O que o homem viu? O rei viu 4 homens, que jeito? Soltos. Quando Deus te leva para a fornalha, a única coisa que o fogo tem poder para destruir é o que te prende. Só isso. A única coisa que o fogo tem para destruir é o que te prende. Deus vai te levar para um novo nível. E Deus falou: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Olha lá o Deus no meio deles. Queridos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Deus ali com eles, no meio deles. E eles estavam lá. E Deus faz essas coisas, queridos. Entre a promessa e o cumprimento tem um intervalo de tempo. Deus está trabalhando dentro de mim, dentro de você, nos levando para um novo nível do sobrenatural. Mas olha só o que diz aqui uma coisa, versículo 25. Acompanha comigo. Tornou ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que anda de que jeito, queridos? Não deu para entender como? Ô, querido, a gente passeia Parque Flamboyant. A gente passeia aonde? Shopping Flamboyant. Que mais? Onde passeia? Passeio das Águas, Araguaia, passeio muito bom. Você está entendendo aqui a situação? Os caras estão no meio da fornalha e eles estão passeando. Querida, eu fico assim com a minha mente criativa, que o Espírito Santo, eu acho que às vezes ajuda, na verdade eu creio. Ele está passeando lá, Jesus conversando com ele, fala assim: Misael, vem cá, eu quero mostrar seu poder. Esse canto da fornalha é muito quente, vem cá que eu quero te mostrar meu poder. Senta nesse toco, nesse tição aceso aí, que eu vou te contar meus mistérios. Vou contar uns mistérios para você do reino de Deus. Senta aqui. Queridos, eles estavam passeando. A gente não senta de vez em quando, está passeando. A gente senta lá no banquinho da praça, conversa, pede uma aguinha de coco, um sorvete. Sorvete não dava certo lá, né? Tinha fogo. Então veja, eles estavam passeando, queridos. O que eu estou querendo dizer? Eles não estavam desesperados. Vamos sair daqui depressa, porque de repente esse trem pode começar a queimar. Não. A fé deles já tinha mudado o interior deles, que o exterior não tinha poder mais de afetá-los em nada. É claro que chegou a hora, se eu não me engano, versículo 27 aí, que o rei fala: chega a hora que a situação de fora vai mudar. Ei, sai daí. E eles saíram do fogo. Assim também é comigo e com você. Queridos, eu quero terminar dizendo para você algo tão importante. A nossa fé, querido, ela se apoia no caráter de Deus. A nossa fé se apoia no caráter de Deus. O Deus que não pode mentir.
o Deus que não falha, o Deus que passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passa, nem um i, nem um tio da palavra dele muda. É na palavra dele que a nossa fé, no caráter desse Deus, que a nossa fé se apoia. Queridos, eu quero te dizer algo aqui, quero dar um testemunho para a gente orar. Quando eu assumi a igreja do Jardim Novo Mundo, eu lembro que meu menino, ele tinha 4 anos, Caleb, o mesmo, do cabelo. E ele começou a sentir uma dor no abdômen, nós levamos ele, internamos ele lá no Igope. E o médico curando infecção, tratando de infecção intestinal. E eu tive 5 pneumonias já, na minha adolescência, uma delas me levou para a UTI. Então se pensa um cara que conhece sintomas, nunca estudei medicina, mas se tem alguém que conhece sintoma de pneumonia é eu. Eu bato o olho, boto a orelha ali nas costinhas da pessoa e falo, corre, porque o negócio não tem nada não. E eu cheguei para o médico e falei assim, doutor, ele está com todos os sintomas de pneumonia, tira uma radiografia do tórax dele, por favor. Ele falou, você estudou medicina? Eu falei, não. Então, eu sou pai. Ele falou, não, o senhor está preocupado à toa. No outro dia eu voltei, ele estava pior. Eu falei, eu vou tirar ele do hospital. Tirei ele do hospital, fui lá para o materno infantil. Tinha uma semana que eu tinha assumido a igreja. E quando ele adoeceu, o diabo falou, vou matar seu filho, eu não mandei você vir para cá. Já falava isso toda hora no meu ouvido. E então eu peguei, entrei num jejum e falei, Deus, só vou parar de jejuar, vou sair desse jejum quando o quadro começar a reverter. Cheguei cedinho no materno infantil, fui atendido 4 horas da tarde. O culto lá na igreja começava às 7h30 naquela época, graças a Deus que era 7h30 naquela época. E aí, quando chegou a minha vez, a médica coloca ele, eu falei, não. Ela falou, você quer que eu atenda ou não? Eu falei, quero. Mas antes eu quero que a senhora escute a história primeiro, para depois, porque eu não posso perder tempo. Estava internado no Igope, aconteceu isso e isso, o menino está aqui com dor nas costas, com febre contínua, resistente, peito cheio. Pedi para o médico lá, o orgulho dele não deixou ele, ele ficou tão ofendido de eu pedir, que ele não quis tirar. Se a senhora for tirar a radiografia do tórax, eu ponho ele aqui, senão eu vou procurar alguém que faça. O senhor está nervoso? Eu falei, estou. Põe aqui que eu vou pedir a radiografia. Quando ela tirou a radiografia do tórax, ela falou assim, o pulmão direito dele já parou e o esquerdo está quase parando. Você está de carro? Estou. Eu liguei para uma médica, amiga minha, que ela ia sair do plantão, ela está esperando, ela é pneumologista, ela vai cuidar do seu filho, mas vai agora, seu filho está para ter uma parada respiratória. Não brinca, vai rápido. Peguei o rapaz, levei, fui para lá, e de jejum e oração, e aquela guerra espiritual. E o diabo falava, vou matar seu filho. Queridos, é nessa hora que você tem que ser homem de Deus e mulher de Deus, fazer cara feia e não ficar chorando pelos cantos e se levantar. Lembra do versículo que eu li de Provérbios? Se no dia da angústia você for frouxo, pouca vai ser a sua força. Então eu preciso levantar, e eu entrei, parti para a guerra e orava o tempo inteiro. Depois que ele foi atendido, que a minha esposa chegou, eu saí de lá, fui pregar na igreja e preguei. Oramos por ele, declaramos pela misericórdia de Deus, porque Deus é bom sempre, porque Deus é maravilhoso. Isso já tem 16 anos atrás. Deixa eu te dizer, o nosso Deus é um Deus que muda as circunstâncias externas, mas primeiro Ele vai mudar a minha circunstância interior. E hoje Deus te chama para entrar nesse lugar profundo em Deus, de oração, de intimidade com Deus, que Ele vai fazer você ter a vitória. Eu queria convidar você a ficar de pé, e eu quero dizer o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias. Invoca-me. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e ocultas que não sabes. Deixa eu te dizer, Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer te levar para esse lugar de vitória, para esse nível do sobrenatural,
você andar no nível do sobrenatural, andar por sobre a circunstância. Deus quer você prevalecendo sobre a circunstância. Querido, eu quero convidar você a levantar suas mãos. Eu não sei a situação que você enfrenta, seja na célula, seja na sua casa, seja nas suas finanças. Queridos, Deus te abençoe, Ele não depende do exterior, Ele não depende de coisa alguma para te abençoar. Queridos, eu quero desafiar você a começar a levantar a sua voz e dizer: Senhor, como Pedro pediu a ajuda do Senhor, eu peço agora também. Deus, eu quero me mover por sobre as circunstâncias. Então eu sozinho, talvez eu não consiga segurar ainda, Pai, toda essa vitória, andar por sobre as circunstâncias sozinho, Senhor. Mas com a Tua ajuda eu consigo, Senhor. Com a Tua ajuda eu consigo. Levanta a Tua voz, meu querido. Levanta a Tua voz e declara: oh Deus, em nome de Jesus, Pai, leva-nos, ó Pai, a andar sobre as